Muito boa tarde a todos, excelentíssimos senhores e senhoras. No âmbito da terceira semana da Reabilitação Urbana de Lisboa, fomos convidados pela Cécil, à qual agradecemos o convite para participar neste workshop. Para tal, trazemos a debate uma seleção de soluções de isolamento térmico em obras de reabilitação, casos práticos. Vamos iniciar com uma breve apresentação da empresa, partilhando alguns dos nossos trabalhos mais recentes e know-how nesta área tão específica dos isolamentos térmicos. A Prindelar foi fundada em 2001, direcionada para o comércio e aplicação de tintas. Em 2010, houve uma forte aposta no isolamento térmico pelo exterior. Desde então, a Prindelar tem vindo a consolidar a sua presença neste domínio e assumindo-se como uma empresa líder no mercado nacional. Atualmente, a atividade da empresa é mais diversificada, abrangendo também as áreas de impermeabilização, reabilitação e remodelação. A Prindelar abrange obras a nível nacional e internacional. Apostamos na formação e criação de competências diversas nos quadros da empresa. Assim, a Prindelar conta com uma vasta equipa especializada e motivada para enfrentar novos desafios a fim de atingir uma máxima satisfação do cliente e garantir um crescimento sustentável. Aproveitando esta oportunidade, passamos então a apresentar alguns dos nossos trabalhos realizados em parceria com a Cécil Argamassas. Ora, o primeiro exemplo, o Instituto de Câmara Pestana em Lisboa. Esta obra que eu pessoalmente elejo como uma das mais interessantes, tendo em conta a sua dimensão e a geometria. Como podemos verificar nas fotos, as fachadas principais formam um ligeiro arco que a torna de forma tão distinta e com este ar imponente. Outro exemplo, o Centro Social de São Julião da Barra, em Oeiras, que além do isolamento térmico, executámos as impermeabilizações com recurso a membranas bituminosas. Outro exemplo, o edifício Travessa das Dores, na Ajuda, em que mais uma vez utilizamos o isolamento térmico pelo exterior. No âmbito das impermeabilizações, executámos a impermeabilização de um lago artificial com membranas sintéticas em PVC, na Quinta do Lago, em Lolé. Como podemos ver nas fotos, é uma obra de dimensão interessante. Estamos a falar de um lago de aproximadamente 10 mil metros quadrados de área, inserido num aldeamento de luxo. Ora, na reabilitação de fachada, outra área de intervenção da empresa, trazemos um exemplo de uma obra realizada em Lisboa, com recurso aos sistemas Reabilita, com a incorporação de cal hidráulica natural. Como se pode verificar nas fotos, apresentamos o antes e o depois da nossa intervenção. Foi executada uma remoção integral do revestimento existente e aplicação dos produtos de reabilitação da Cécil Argamassas. Ora, voltando ao tema que nos aqui traz, passo a apresentar os sistemas de isolamento térmico. Começamos com o sistema Cecilvit clássico, que é o sistema mais corrente na reabilitação térmica e igualmente na obra nova. Este sistema é composto por aplicação de painéis de EPS 100 colados ao suporte com argamassa Adervit Fibraflex. Esta colagem pode ser executada por extenso ou por cordão perimetral com pontos internos. As placas são posteriormente fixas mecanicamente ao suporte com Cecilvit bucha, como podemos verificar, para melhorar a fixação do sistema. Seguidamente é executado um barramento com Adervit Fibraflex, incorporando a rede anti-alcalina de 160 gramas, sendo posteriormente aplicado um novo barramento de regularização com o mesmo Adervit Fibraflex. Após a secagem das argamassas, é aplicado o primário anti-alcalino, o Ceciltec AD20, para posteriormente receber o acabamento colorido 100% acrílico, o Revdur. Este acabamento é fornecido na sua granometria entre fino e médio e é afinado a qualquer cor. Vantagens do sistema. Temos essencialmente a aprovação técnica europeia, é um sistema que está certificado pela ETAG 004, permite a eliminação de pontes térmicas planas, permite ao mesmo tempo que renovar ou reforçar o isolamento térmico, permite igualmente a aplicação sobre tinta e cerâmico e proporciona, além da reabilitação térmica, também uma reabilitação de estanquidade.
Como casos práticos, trazemos como exemplo as futuras instalações para a Rádio Renascença, um edifício que está a ser concluído na Buraca. Esta intervenção visou a reabilitação do antigo seminário do Bom Pastor, edifício datado de 1964, em que a constituição das suas alvenarias era maioritariamente para alvenaria cerâmica, tendo inclusivamente algumas alvenarias em pedra. Foi aplicado, neste caso, o sistema Cecil Witt clássico, com a utilização do EPS de 40 a 60 mm, em que, como trabalhos preparatórios, antes da aplicação do sistema, foi efetuada uma lavagem e descontaminação das paredes, que estas apresentavam alguma presença de fungos, para posteriormente aplicar o sistema diretamente sobre o reboco e a pintura existente, onde ainda restava alguma. Esta obra, além de zonas reabilitadas, tinha também fachadas novas, onde foi aplicado o sistema diretamente sobre a alvenaria cerâmica. Estamos a falar de uma intervenção de aproximadamente 4.500 metros quadrados de área de fachada. Outro sistema de isolamento térmico, o Cecil Witt Cork. O Cecil Witt Cork é em tudo idêntico ao sistema clássico apresentado anteriormente, altera sim o material isolante para aglomerado negro de cortiça expandida, sendo que a argamassa de colagem e barramento, o Adervit Eco Cork, é constituída também por agregados de cortiça e incorpora cal hidráulica natural na sua composição, assegurando uma perfeita compatibilidade com os painéis de isolamento. Vantagens. As vantagens do sistema Cork são muito idênticas ao sistema clássico. As grandes diferenças são o isolamento acústico e a sua performance ambiental mais eficiente, tendo em conta que utiliza materiais naturais. Como caso prático deste sistema, apresentamos o conhecido bairro da Boa Vista, pela reabilitação ecológica da primeira fase, com mais de 18 mil metros quadrados de intervenção, que também foi por nós executada. O que temos aqui a apresentar foi a segunda fase, que visou uma intervenção visou 16 empenas, num total de 3 mil metros quadrados de intervenção, com o sistema Cecil Witt Cork, com recurso aglomerado negro de cortiça expandida com 30 mm de espessura, sendo o seu acabamento o acabamento colorido com revedura. Passamos agora para um sistema de isolamento térmico contínuo e cada vez mais usual em obras de reabilitação, o Isodur. Ora, o Isodur é um revestimento aplicado por projeção mecânica, tendo diversos métodos de execução consoante o tipo de intervenção. Para as obras de reabilitação é executado de acordo com o esquema apresentado. É aplicado o primário promotor de aderência Cecil-Tec AD90 sobre o suporte existente. É efetuada uma primeira projeção de uma camada de Isodur, incorporando a rede e fixo mecanicamente ao suporte, por bucha. Posteriormente é aplicado uma segunda camada de Isodur, até por fazer as espessuras pretendidas. Após a cura do Isodur, é aplicado o acabamento, que pode ser de várias formas distintas. Como podemos verificar no esquema, temos o acabamento ariate fino, o Flexdur, que é composto por dois barramentos de Flexdur, incorporando a rede e ficando com o acabamento ariate fino. Temos igualmente disponível o acabamento com revestimento colorido 100% acrílico, composto por aplicação de duas camadas da Adervit Fibraflex com rede, primário antialcalino e acabamento com o Revedur. E ainda o acabamento liso. Devo salientar que este é um dos poucos sistemas que permite este tipo de acabamento e é composto por duas camadas da Adervit Fibraflex com incorporação da rede e aplicação do estuque sintético, o Cecil-Tec PK02. Vantagens do Isodur. As vantagens deste sistema possui uma compatibilidade térmica interessante, tendo em conta que estamos a falar de uma argamassa 0.05. Se compararmos com um EPS que apresenta valores na ordem do 0.036 a 0.038, dependendo da marca, é um bom índice. Possui uma alta resistência ao choque, e a sua adaptabilidade a qualquer forma é uma das suas principais bandeiras.
Como exemplo prático, temos a Escola Básica de Loios, em Marvila, em que as suas paredes eram constituídas por alvenaria cerâmica, rebocada e pintada. O sistema Isodur para a reabilitação sobre tinta é o apresentado anteriormente, como podemos ver. Neste caso em particular, foi executada uma decapagem da tinta, existente em todas as paredes, sendo o esquema aplicado, com esta solução pode ser o preconizado para a obra nova, que é a projeção do Isodur em várias camadas, até por fazer a espessura pretendida, neste caso os 40 mm, e aplicação de Flexdur com a incorporação da rede para a obtenção de um acabamento areado fino. Temos aqui umas fotos do antes, do durante e do depois. Outro exemplo é o bairro da Horta Nova, em Carnide. Esta intervenção visa a reabilitação térmica de 7 blocos residenciais, em que foi aplicado exatamente o esquema atrás apresentado para as obras de reabilitação, com fixação mecânica. Esta é uma obra ainda em execução. Por último, o bairro da Alta de Lisboa, também em execução, que está a ser utilizado o Isodur para a reabilitação térmica face à sua alta resistência mecânica. A intervenção passa por remover a fachada ventilada ao nível do resto de chão e aplicação do Isodur. O Isodur é um sistema bastante versátil, pois como revestimento contínuo, que permite a execução das mais diversas formas arquitetónicas. Embora já fora do âmbito da reabilitação, não podemos deixar de apresentar 2 casos práticos desta versatilidade do sistema. Como exemplo, a Igreja de Santo André, no Barreiro, com uma geometria fora do vulgar, como se pode constatar nas fotos apresentadas, onde só foi possível a execução do isolamento térmico pelo exterior, recorrendo a este sistema. Por último, e para finalizar a nossa intervenção, a Igreja do Faralhão, em Setúbal, em que temos mais um ótimo exemplo da versatilidade do sistema, em se moldar às mais diversas formas arquitetónicas, como claramente poderemos verificar pelas fotografias. Muito obrigado.